Doxologia de Caim e Abel. Um caso clássico de doxologia é a história de Caim e Abel. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Porque Deus não aceitou a oferta de Caim? Caim não fez a doxologia correta para Deus. Deus solicitara a oferta de cordeiros e não de frutos. O erro de Caim ocorre muitas vezes nos tempos atuais, no qual se oferece a Deus um tipo de culto, quando o que Deus pede é uma forma totalmente diferente de culto. Da mesma forma que Caim e Abel, Deus aceita somente o culto prestado corretamente segundo o que ele pede. Mas por que Caim ofereceu frutos e Abel ovelhas? Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Abel escolheu ser pastor de ovelhas e Caim decidiu ser agricultor. Abel ofereceu do seu trabalho e Caim ofereceu do seu trabalho. Mas Deus só aceitou a de Abel simplesmente porque Deus solicitou o sacrifício de cordeiro. Muitas pessoas consideram que Deus deva se adequar às suas vontades, e não o contrário. Ou seja, não é Deus que deve gostar da doxologia, e sim a pessoa que deve gostar da doxologia. Mas se o culto é para Deus, não há lógica de que a pessoa faça o louvor para si, a não ser que tal pessoa considere que ela deva receber a glória. Ou seja, quem recebe a glória que deve determinar o modo que tal glória deve ser dado. Caim pode ter tido a lógica de dar os mais belos frutos e aqueles que ele tenha achado especial para Deus. Mas, se Deus não pediu tais coisas, elas se tornam desobediência, pois Deus pediu uma coisa e foi-lhe dado outra. E assim é a doxologia. Deve-se examinar corretamente o que Deus deseja e não o que o indivíduo determina que deva ser. Naturalmente, quando a pessoa não segue o que lhe foi pedido, ele não possui humildade. Neste campo, a humildade está vinculada a aceitar que alguém possa saber o que é bom mais do que a pessoa. Ou seja, Caim achou que sabia mais que Deus e que Deus iria gostar dos frutos que ele tinha conseguido em sua profissão. Quando uma pessoa acha que sabe mais que outra e que, sem explicar racionalmente para outra pessoa que ela tem razão, tal pessoa não é humilde. Mesmo explicando, a pessoa não aceita a verdade por causa de sua própria vontade. Veja o que foi dito a Caim. O Senhor disse a Caim: "Por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo." Quando a pessoa não é humilde e você tenta mostrar-lhe a verdade, tal pessoa se enfurece. Tal ação irá contra o princípio básico da humildade prática. O humilde ouve, analisa, pensa, espera com todo cuidado para ver se a razão está consigo ou com o outro. Não se enfurece, pois considera que pode estar errado. Caim não conversou com Deus antes de oferecer sua oferta, nem perguntou se Deus aceitaria uma coisa que ele não pediu. Assim, Caim, não podendo fazer nada contra Deus por não ter aceito sua oferta, faz o seguinte. E estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Um dos maiores princípios da doxologia se encontra na humildade de obedecer àquele que se deseja dar louvor. Visto que se dar louvor a alguém necessita-se do fato de que esse alguém seja especial. Ou seja, quando alguém oferece algo que a pessoa não solicitou,
estamos dizendo à pessoa que tal pessoa não sabe o que pedir e que aquele que dá é mais capacitado do que quem recebe. Ou seja, ao invés de glorificar, estará humilhando a pessoa a ser glorificada. Ou seja, a oferta de Caim humilhou a Deus, e a oferta de Abel mostrou a humildade de Abel em obedecer.